Calma, né? Sim, Vamos com calma. aí, olha só, a gente não quer promover guerra não, até porque o título desse programa aqui é Ninguém Liga. Na verdade, eu quero sim promover a guerra. Eu quero que tenha guerra nos comentários. Só que, lógico, guerra sem xingamentos, guerra sem ofensa. Ah, existe isso, Jonathan? Não existe, mas a gente aqui, pelo menos, a gente tá fazendo a nossa parte. Utópico. E por que ninguém liga, você que tá chegando agora? Porque são questionamentos, comparações que não são nada importantes, mas a gente liga, No né? fundo, a gente liga, né? Mas não é pra ligar, né? E daí, qual é a melhor, né? A melhor é que você gostar mais, é que o Jonas gostar mais ou que eu gostar mais. Exatamente. Ela é melhor pra cada um. Mas agora, qual foi mais impactante? Qual que teve mais audiência? Qual que influenciou mais? Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque ninguém liga, né? A gente vai aqui falar alguns dados comparativos, né, entre uma e outra, e algumas coisas que são associadas, que são parecidas uma com a outra. E a opinião também, né? A gente vai dar a nossa opinião aqui em relação às duas séries também, que ela também é válida para um ponto de vista de opinião. Por exemplo, nós temos duas introduções aí, né, de episódios bem marcantes, duas músicas que são bem marcantes, só que diferentes, cada uma em seu lugar. Uma a gente tem a música quase que completa, né, que é em Friends. Não é quase completa, não. A gente tem estrofe, pré-refrão e refrão. A gente só não tem outra parte. Temos uma estrutura aí, né? Temos a metade da música. No outro a gente tem uma partezinha pequenininha, né, Gustavo? E ambas são marcantes, né? Ambas Sim. a gente, assim, uma tudo bem que é papá, papá, não precisa ter uma letra, então todo mundo sabe. E até a que tem letra também, a de Friends, as pessoas sabem cantar a música também, né? Sim. Porque as duas são muito marcantes, tanto na música quanto na introdução visual. Na introdução visual, pra mim, Friends ganha. Que é, né, estão dançando lá, né? Aquela coisa que é marcante. A cada temporada ali tem uma diferença, né? É. Diferença. E a gente valoriza muito aqui a introdução, Gustavo! Porém, How I Met Your Mother é mais curto. E às vezes eu não tenho paciência. Quando tô maratonando, eu não quero ver a abertura toda vez que eu tô vendo, né? How I Met Your Mother, ponto então, pra duração, Ah, sim, entendi. pra duração da vinheta, da abertura. Sim. Mas Friends acho mais marcante. É. Agora a gente vai colocar aqui um ponto também que é bem importante entre as duas, que faz um paralelo que dá pra gente dividir algumas coisas, que é a pirataria. Na época de Friends, era muito mais difícil você baixar algumas coisas. Dava pra conseguir, assim, mais pro final da série ali, que foi no início dos anos 2000, né? É, a série começou em 94, né? Exatamente. Era uma outra época. How I Met Your Mother, por outro lado, é bem mais recente. Já era uma época que a pirataria estava em alta. Geração Millennium. Exatamente. Todo mundo baixava coisa aí pra assistir. Então, não dá. A gente vai colocar números aqui, mas a gente tem que lembrar desse fato. Mas por que existe essa comparação, essa guerra? Porque são temáticas parecidas, né? Claro. Amizade, comédia, né? Sitcom. Sim, com Sitcom ali, certeza. americana, com fundo, risada de fundo, né? Sim, existe com Seinfeld também. A galera compara bastante, principalmente Friends. E acho que não existiria uma sem a outra. Da Seinfeld, Claro. depois Friends pra How I Met Your Mother, né? Sim. Mas isso não significa que uma seja melhor do que a outra, mundialmente falando, né? Sim, Como eu falei, a melhor vai ser que você gostar mais. Exatamente, é muito difícil a gente definir aqui, sabe? Porque na sua opinião pode ser outra, então é gosto. E elas também não concorreram enquanto estiveram vivas, né? Porque Friends acaba em 2004, em 2005 começa How I Met Your Mother. Mas o motivo para essa concorrência ser completamente desnecessária, né? Existe a concorrência aí pelo fato do que você falou, né? Que são duas estruturas parecidas. É tipo Marvel e DC, sabe? São duas coisas bem parecidas que fazem diferente e meio que tem aquele fanboy, né? Em um do outro, enfim. As pessoas às vezes fazem até paralelo com atores, com personagens da série, né? Sim. Esse aqui seria esse aqui em Friends, né? Sim. Tem muito isso A também. gente mesmo já fez isso algumas vezes, né? Ah, mas eu considero bem diferente até. É, com certeza. E se How I Met Your Mother tem uma pegada mais realista, né? Aquela questão de passar uma mensagem pra gente, que o tempo vai passando, que as coisas mudam também. Friends, por outro lado, é uma questão muito mais descompromissada nesse ponto de vista de mensagem, né? Com Eu certeza. não quero necessariamente que você veja o realismo ali, porque o realismo tá aqui, Jonas, você aqui tá trabalhando, né? A gente quer ver ali uma coisa, às vezes a gente quer ver uma coisa mais fora da nossa realidade. Sim. Até porque já foram revelados dados que a Mônica, por exemplo, não conseguiria viver naquele apartamento com o emprego que ela tinha em Nova York, né? Sim. Então é sim uma coisa fora da realidade. Às vezes eu quero ver o não realismo, sabe? Porque o meu realismo tá aqui. Por outro lado, gosto muito de How I Met Your Mother também por esse realismo, sabe? Por ter um realismo ali. É, mas pelo que você falou aí, parece que você deu um ponto aí sem querer pra Friends, né? Tem ponto pra Friends, mas também, assim, não fica muito atrás não, porque
A gente também vai falar aqui do final das duas séries, né? De como elas acabam. How I Met Your Mother tentou fazer um final realista que vai ser sempre questionável. Sempre vai ser. Exatamente. Friends eu não vejo ninguém questionando, infelizmente. Até porque eles fizeram um feijão com arroz de ótima qualidade. Felizmente, quer dizer. A gente vai falar algumas coisas aqui também que as duas séries influenciaram na cultura do povo, na cultura norte-americana e até dos outros países em que elas foram passadas e foram um sucesso, né? Por exemplo, o que o Jonatas quer dizer é que muitos guarda-chuvas amarelos foram vendidos depois da série How I Met Your Mother, né? Verdade. Assim como os Central Perks foram abridos, meu Deus do céu. Acabou o vídeo. Assim como muitos Central Perks foram abertos, né, depois da série Friends também, até durante ela. Então vamos aqui para os dados que são bem importantes para esse comparativo. A temporada mais assistida de Friends, em média, foi a segunda temporada com 29,4 milhões de pessoas. Isso é muita gente. A segunda temporada ela tem um apelo que é diferenciado até, né? Porque foi quando começou realmente a novela Ross e Rachel, né? Sim. Na verdade, eles ficaram juntos nessa temporada. E de How I Met Your Mother, a temporada mais assistida foi a nona, Gustavo, com 10,5 milhões de espectadores em média. Olha a diferença, né? Levando em consideração, né, que a emissora de Friends ela tem muito mais apelo, muito mais assinantes do que a emissora de How I Met Your Mother, né? Sim. E também tem o lance da pirataria. Mas mesmo assim, né, fica muito abaixo. São 3 vezes menos, né? Mas eu acho que o lance da pirataria conta bastante. Conta, mas mesmo assim, né? Friends também foi muito pirateada depois. E tem a Netflix também, que as duas foram pra Netflix depois. E Friends ainda passa até hoje. É, e How I Met Your Mother saiu da Netflix, né? Mas aí é uma questão de contrato da Fox, não necessariamente tem a ver com a audiência da Netflix, né? É. Mas também você pode ver pelo mundo mesmo que uma é mais popular do que a outra. E a mais popular é Friends. Levando em consideração também que hoje nós temos muito mais séries de televisão do que a gente tinha na década de 90 pro início de 2000 ali, né? Claro. Friends não tinha muita comparação. Hoje em dia, How I Met Your Mother é uma questão de estilo, né? Ah, eu gosto de série de comédia, eu não gosto de série de comédia, eu não vejo. Friends todo mundo assistia, né? How I Met Your Mother ainda passa também, né? Não só Friends, ainda passa na televisão, mas Passa depois de ter acabado, né? A reprise. Exatamente. Eu quis dizer de Friends porque é mais antiga. A temporada de Friends menos assistida em média foi a 7ª, com 20,2 espectadores em média. Que também é muita coisa. E a temporada menos assistida de How I Met Your Mother foi a 3ª, né? Com 8,2 espectadores em média por temporada. 8.2? 8 milhões. O episódio mais assistido de Friends foi o da segunda temporada, né? Só que na verdade foram 2 juntos. A gente tá contando 2 juntos aqui. O que não vai fazer nenhuma diferença na nossa conta final, porque é um número muito maior. Que é o 12 e o 13 da segunda temporada, com 53 milhões de espectadores. Ah, o Jonatas fala 12 e 13 porque é parte 1 e parte 2, né? Sim. Que é um episódio clássico, teve participação do Van Damme nesse episódio, né? Julia Roberts também participa, né? Que é um dos melhores episódios, inclusive. Eu gosto muito desse episódio, Muito ele é um bom. dos mais marcantes da série, assim. E o episódio mais assistido de How I Met Your Mother é o último episódio, né? Que foi bem marcante. Muitos gostaram, muitos não gostaram. E tiveram 13,13 milhões de espectadores. O que também é um número muito alto, mas se você for perceber, é menor ainda do que o episódio menos assistido de Friends. É, mas é até interessante esse número porque é o último episódio, né? Então teve uma crescente na série. Claro. As pessoas queriam saber o raio da mãe. O episódio menos assistido de Friends é da 7ª temporada. É o 21º, né? Que é aquele dos votos. Que tem 15,6 milhões de espectadores e continua sendo muita coisa. A 7ª temporada tem os 6 episódios menos assistidos de Friends. Né? Então dá pra ver mesmo porque ela foi a temporada menos assistida. E de How I Met Your Mother, o episódio menos assistido é da 6ª temporada, o episódio 23, né? Que foi assistido por 6,4 milhões de espectadores. Então vocês puderam ver aí a diferença de números, né? Que tem uma série e outra. Que não quer dizer tanta coisa assim, pelas questões que a gente já colocou aqui, né? É mais no impacto É mesmo. mais no impacto, exatamente. Assim, ó, como a gente falou, de novo a gente vai repetir aqui. A melhor entre as duas é que você gosta mais. Sim. Não tem problema nenhum gostar mais de uma do que da outra, né? Sim, lógico, a gente pode falar aqui tecnicamente qual pode ser melhor do que a outra, mas não é o intuito do vídeo, sabe? Não, acho que tecnicamente também é difícil, assim. E lembrando daquilo que a gente ia falar, que eu disse no início, sobre a cultura, né? Sobre o que eles colocaram no meio da cultura popular, né? A Jennifer Aniston influenciou muitos cortes de cabelo na época, cara. Olha só, por causa do penteado dela, existia até um nome pro penteado dela. Eu acho que a maioria da preferência por How I Met Your Mother é muito essa questão realista que eu falei, né? É claro que a pessoa pode gostar mais, né? Só por gostar mais é talvez até detestar Friends. Mas eu acho que essa questão realista, esse realismo ali, que nem sempre é tão realista, né? É claro que o Barney, por exemplo, faz coisas absurdas ali. Mas o realismo que eu digo da mensagem, das coisas que acontecem, do final não ser 100% feliz, como Friends é um final bem feliz ali, né? Claro. De um certo ponto de vista, porque
Se a gente lembrar bem, a Mônica e o Chandler vão morar fora da cidade, né? Não. Então vai ter uma separação ali, né? Mas isso daí eu acho que não compete a gente em relação a ser feliz ou não. Isso aí é deles mesmo. Sim, eu concordo. Mas assim, acaba tudo bem. Os Sim. casais formados, eles acabam formados, né? Ninguém morre também, né? Então isso talvez conte. Friends também, de fazer tudo no arroz e feijão, às vezes também é meio incômodo, né? Porque também a gente não teve o que comparar na época, né? How I Met Your Mother se arriscou mais em alguns momentos. Isso dá pra, assim, a gente colocar pontos na série. Não necessariamente ficou melhor, mas eles tiveram essa questão de se arriscar melhor que talvez tenha ajudado em alguns momentos até na série. Por esse lado, intenção, assim, ponto extra pra How I Met Your Mother, né? Sim. Porque o Friends se garantiu. Então vamos também aqui algumas coisas que marcaram em cada série. Por exemplo, How I Met Your Mother. A gente tem o Barney, que com certeza é o cara que traz mais pontos marcantes, né? Ele tem o Legend Wait for It Dairy, né? Que muitas pessoas hoje em dia usam ainda no dia a dia. Sim, inclusive eu acho que, do ponto de vista de marcar, eu acho que ele bate muito de frente com o Friends, né? Existe o Bro Code também, né? Vindo do Barney. E a gente tem aqui, né, na parceria aqui, um Bro Code, né? Nem sempre ele é respeitado, Nem né? sempre ele é respeitado, exatamente. Nem sempre você, né? E o High Five, Gustavo, já existia, né? Já é uma situação que existia na cultura norte-americana mais, né? Só que ele foi mais popularizado com a série, com certeza. Mas hoje em dia, mesmo assim, ele não é tão usado não, sabe? Eu sei que ele... Mais do que antes. Não, é marcante, ele foi usado principalmente na época da série, mas hoje em dia você não vê tanto assim, não. Sim. Eu acho que isso aqui, ó, é muito mais marcante. Talvez. O Slap Bet não é tão usado também. Eu não quero nem falar sobre isso, né? Cara, Mas quando a gente era mais novo, por exemplo, a gente fazia isso daí. a gente faz hoje em dia ainda. Mentira, não vai nada. E também por causa de How I Met Your Mother, um abacaxi nunca mais vai ser um abacaxi. Verdade. O Neil Patrick Harris, inclusive, recebeu indicação à Globo de Ouro, olha só, e ao Emmy também. A série recebeu algumas indicações, né, em relação a premiações, e foi bem interessante. Em relação a Friends, tiveram várias coisas também marcantes na cultura. A gente já falou aqui do penteado da Jennifer Aniston, né? Você também falou aqui do Central Perk, que influenciou vários cafés que existem por aí agora pelo mundo. Inclusive marca de café, né? É verdade. E também temos a famosa frase do Joey, que, como é que é, Gustavo? How you doing? How you doing? Que marcou a época, muitas pessoas ainda usam hoje em dia, talvez não tanto aqui no Brasil, mas mesmo assim usam. E a música Smelly Cat, da Phoebe, também, né? Como esquecer? Ela influenciou várias coisas também, inclusive gravaram ela. Olha só, de várias formas, até no rock and roll. Então existem várias outras coisas até que a gente não citou aqui, que Friends influenciou, e até How I Met Your Mother também, né? Então são duas séries gigantescas em relação à influência de cada, né, momento ali, de cada ano, de cada geração, no caso, porque são gerações diferentes. Gerações diferentes, sim, e elas são igualmente boas, tá? Assim, é questão de gosto pessoal, prefiro uma outra, mas elas duas são ótimas séries, a gente gosta muito delas, sabe? São séries que são muito boas pra você maratonar de novo. Então é isso, as duas séries são um deleite pra gente, né? A gente conseguiu aproveitar, tirar o máximo das duas, já vimos zilhões de vezes cada série, sabe? E não importa qual que é melhor, realmente não faz a menor diferença. Exatamente, se a gente tem as duas, a gente tem que aproveitar as duas. Eu sei que vai ter uma guerra aqui embaixo, só a gente que ganha tendo as duas séries. Melhor discutir isso do que discutir política no Brasil, né não, Jonatas? É mesmo? Eu até me embolei aqui, ó. E você? Qual das duas você prefere? Deixa aqui embaixo nos comentários, né? Você gosta das duas, só que você prefere uma? Diz aqui pra gente conversar um pouco com você. Não esquece de dar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, que a gente faz vídeo dessas séries aqui de vez em quando. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais. Segue a gente lá. É isso aí. E Valeu. quem liga, né? Já Valeu. atrapalhei, né? 2 vezes. Valeu!